Eu não estava ali para causar cena. Não fui ao casamento para disputar atenção nem para ser lembrado. Fui porque, apesar de tudo, ainda era o pai dela. A cerimônia foi linda, reconheço. Ela sempre gostou de exageros, véu comprido, orquestra, ao vivo. Aquele tipo de casamento que parece tirado de uma novela, onde todos se vestem para impressionar, e ninguém olha nos olhos de ninguém. Eu sentei na penúltima fila da cerimônia na igreja, não por escolha, mas porque a recepcionista me apontou aquele assento com o cuidado calculado de quem não quer parecer rude, mas quer deixar uma mensagem clara. Tudo bem, eu entendi a mensagem, e fiquei em silêncio. O que mais me doeu não foi o lugar longe do altar, nem o fato de meu nome não estar no programa da cerimônia. Foi a ausência do meu retrato na mesa de lembranças, ao lado da mãe dela, já falecida. Eu vi o porta-retrato, que entreguei a ela há mais de 15 anos, com uma foto nossa no zoológico, jogado em uma caixa de papelão atrás da mesa de som. Passei por ele no caminho para o salão e não falei nada. Ainda que meu nome fosse omitido nas homenagens, nas projeções no telão e nos votos, eu sabia o que tinha feito. Era minha assinatura, mesmo que invisível, que estava nos convites, nos guardanapos de linho, nas taças de cristal e nos arranjos que perfumavam o salão. Quando cheguei à recepção, ninguém veio me cumprimentar. Fiquei em pé por alguns minutos até que uma garçonete, gentilmente, me apontou uma mesa pequena, mais afastada da pista de dança. Era uma mesa para 3 pessoas, num canto quase encostado na cortina. Eu fui o primeiro a chegar ali. Os outros, 2 lugares seguiram vazios até o fim da noite. No meio do salão, os brindes começaram. Um tio do noivo disse algumas palavras engraçadas. A irmã dele exaltou a educação de berço do noivo. E depois veio o sogro da minha filha, com um discurso comprido sobre união de famílias bem formadas, cheio de metáforas sobre sucesso e prosperidade. Em nenhum momento alguém mencionou a palavra pai quando falavam dela. Eu ouvia cada frase com a precisão de quem não precisava mais de palavras para entender o que estava sendo dito. E então, a própria noiva se levantou, linda, elegante, confiante, com o mesmo olhar que usava quando queria cortar uma conversa, com frieza. Levantou a taça e disse com aquele sorriso treinado para fotografias: "Hoje encerro um ciclo da minha vida. A partir deste casamento, me considero parte de uma nova família, a minha verdadeira família. Pai, com todo respeito, peço que me desconsidere como parte da sua. E, por favor, não me chame mais de filha." A taça tilintou alto no salão. Não houve surpresa. Pelo contrário, houve aplausos. O genro, com o blazer claro e a arrogância de quem nunca olhou nos olhos de quem limpa o chão, acrescentou casualmente, como se estivesse falando com um garçom: "Ah, e se puder fazer o favor de sentar em outra mesa, seria ótimo também." Todos brindaram, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se o que ele tinha dito fosse uma gentileza. E eu apenas assenti com a cabeça. Não disse uma palavra. Não fechei a cara. Apenas ergui levemente minha taça d'água, porque ninguém me ofereceu espumante, e encostei no copo vazio ao meu lado. Um brinde solitário. À nova família. Ao novo futuro dela. A ausência definitiva do meu nome naquela história. Alguns riram. Outros me olharam com um misto de pena e desconforto, como se tivessem acabado de ver alguém levando um tapa público e ainda sorrindo. Mas eu não reagi, porque eu sabia de uma coisa que nenhum deles ali sabia. A conta ainda não tinha chegado. E quando ela chegasse, quando ela chegasse, não seria só em forma de números. Seria em forma de silêncio e de nomes que voltam a aparecer nas notas fiscais, nas entrelinhas e nos cartões que não passam. Mas por enquanto, eu esperei. Sentei em minha mesa vazia e continuei calado, mastigando um jantar que eu mesmo havia ajudado a pagar, enquanto ela celebrava feliz sua nova família, sua nova vida, seu novo sobrenome. O brinde deles foi a exclusão. O meu foi a paciência, porque o tempo, quando bem servido, devolve tudo no prato frio, e eu já tinha feito a reserva. A noite seguiu com o mesmo requinte ensaiado de quem vive mais para ser admirado do que para sentir alguma coisa de verdade. Eu permaneci na minha mesa comendo devagar,
observando as interações como quem assiste a uma peça de teatro sem a menor vontade de aplaudir. As luzes de lustre pendente refletiam nas taças com detalhes dourados, e o salão cheirava a perfume caro e ego inflado. À minha frente, o prato vazio foi trocado por uma sobremesa decorada como se fosse uma obra de arte, com fios de caramelo e frutas frescas. Ninguém me ofereceu café. Ninguém veio perguntar se estava tudo bem. E isso, de certa forma, era libertador. Porque quando a máscara da família cai, a ausência de gentileza também vira resposta. Lá, pela terceira ou quarta rodada de espumante, a música diminuiu o volume. A mestre de cerimônia apareceu com um microfone e anunciou que os noivos estavam prestes a fazer o encerramento oficial da noite. O salão ficou em silêncio educado. Isabela, sim, ela havia mudado legalmente o nome há alguns meses, apagando o sobrenome da minha família sem nem me comunicar. Pegou o microfone das mãos da cerimonialista. Agradeceu aos convidados com a elegância de um discurso lido em voz alta e disse: "Queremos brindar pela generosidade, pelo amor e por todas as pessoas que contribuíram para que esta noite fosse inesquecível. A gente sabe que fazer uma festa como essa não é para qualquer um. Por isso queremos agradecer principalmente à família do meu marido, que nos ajudou com tudo. Vocês são incríveis, principalmente." A palavra ecoou mais forte do que qualquer brinde. Contudo, eu apenas me recostei na cadeira. Já conhecia a performance. Sabia que aquele script estava pronto há semanas. Era a peça final, para apagar minha presença daquele evento como quem apaga um nome de lápide antiga Dot. Quando os aplausos cessaram, as luzes do salão baixaram, e a maioria dos garçons começou a recolher copos, pratos, sobras de risadas e falsa simpatia. A festa tinha terminado, oficialmente. Os convidados começaram a se despedir, mas um pequeno grupo permaneceu. Os pais do noivo, alguns amigos próximos e aquele tipo de gente que nunca vai embora antes de ver quem paga a conta. Foi nesse momento que o garçom de gravata preta se aproximou da mesa principal com um tablet nas mãos e um sorriso educado, quase técnico. "Com licença, senhores. Posso trazer a conta?" O genro, ainda relaxado, sorriu com superioridade e disse, enquanto tirava um cartão dourado do bolso interno do paletó: "Claro, pode trazer. Faz no meu." O garçom assentiu e se afastou. Menos de 2 minutos depois, voltou. O mesmo sorriso, agora mais contido. "Senhor, houve um problema com este cartão. Foi recusado." O genro riu, olhando ao redor como se fosse uma piada. "Tenta de novo, deve ser o sinal." E estendeu um segundo cartão. O garçom aceitou com polidez, voltou ao terminal e, ao retornar, não sorria mais. "Este também foi recusado, senhor." A voz dele continuava baixa, mas alguns convidados já começavam a olhar discretamente. A noiva revirou os olhos e puxou a bolsa. "Pega o meu." O terceiro cartão. "O mesmo resultado." "É impossível, deve ser algum problema na máquina." O genro já suava visivelmente. As palavras dele soavam cada vez mais altas, mais ríspidas, como se a culpa fosse do garçom. Ele tentou mais 2 cartões. Todos recusados. A essa altura, o burburinho já tomava o salão. Alguns convidados cochichavam entre si. Outros apenas observavam com aquela tensão silenciosa que antecede a queda de um palco mal sustentado. A sogra da noiva se levantou e ofereceu um cartão próprio. Recusado também. O pai do noivo, com um relógio que valia mais que meu carro, tentou o último recurso, e a máquina apenas emitiu um bip seco, negativo, definitivo. A conta não era pequena, e ali estavam todos eles travados diante do valor, como se o constrangimento tivesse um peso físico, esmagando a pose que sustentavam desde o início da noite. Isabela tentou disfarçar. "Gente, calma. Deve ser algum problema de rede. Esses lugares às vezes falham com o Wi-Fi." Foi quando o garçom, agora visivelmente nervoso, olhou para os lados e com hesitação caminhou até mim. Atravessou o salão inteiro com passos contidos e postura curvada, segurando o tablet como quem carrega uma sentença. "Com licença, senhor. Desculpe incomodar, mas o senhor poderia nos ajudar? O pagamento não foi concluído e..." Ele hesitou.
Abaixando o tom, o dono do restaurante pediu para vir pessoalmente até sua mesa. A mesa que antes ninguém queria se aproximar agora era o centro silencioso da noite. Os olhos se viraram como faróis para mim, mas eu não me levantei. Não fiz cena. Apenas tirei a carteira do bolso do paletó, com o mesmo gesto que uso para pegar uma moeda de troco. Peguei o cartão preto. Ele não tinha logotipo, apenas o relevo metálico e o brilho discreto que quem conhece, reconhece. O garçom arregalou os olhos, como se tivesse acabado de descobrir uma chave escondida em plena vista. Obrigado, senhor. Ele sussurrou. O proprietário do restaurante já está a caminho. E então, como se fosse parte de uma coreografia invisível, os rostos no salão começaram a se reconfigurar. O pai que não era mais chamado de pai. O homem que foi colocado à parte. Aquele a quem todos brindaram o esquecimento. Agora, silenciosamente, tornava-se o único capaz de sustentar a festa que me apagou o Dot. Mas aquilo não era ainda a resposta. Era só o prenúncio. O verdadeiro brinde, aquele que mudaria o tom de tudo, ainda estava por vir. E dessa vez, não seria feito com palavras, nem com taças. Seria com fatos, documentos e nomes que ninguém queria lembrar. Porque quando a conta chega, não é só de comida e bebida, é de memória, de caráter, de tudo que foi dado como certo e descartado sem custo. E o custo agora tinha sido apresentado, com juros. Quando o garçom retornou ao balcão com meu cartão em mãos, percebi que o silêncio do salão já não era mais por educação. Era um silêncio de tensão. Um daqueles silêncios que pairam no ar como eletricidade antes do trovão. O tipo de silêncio que faz as pessoas se mexerem desconfortavelmente nas cadeiras, mesmo sem saber exatamente porquê. Ninguém esperava que o homem sentado sozinho na última mesa do canto, aquele que havia sido ignorado durante toda a cerimônia, pudesse resolver o problema que nem o dinheiro da nova família conseguiu resolver. Mas foi o que aconteceu. O garçom voltou em menos de 2 minutos. O cartão já havia passado, sem senha, sem erro de conexão, sem necessidade de tentar novamente. Tudo certo, tudo processado. Mas não era isso que ele veio dizer. Ele se inclinou ao lado da minha cadeira e, com uma voz que parecia conter mais reverência do que surpresa, sussurrou. O senhor é o senhor Álvaro R. Santiago. Eu apenas assenti com um leve movimento. De cabeça. O garçom engoliu seco. Seus olhos estavam mais arregalados agora, como se tivesse visto algo que poucos ali saberiam reconhecer. O proprietário do restaurante pediu para vir até aqui pessoalmente. Ele gostaria de cumprimentá-lo. Eu mantive o mesmo semblante, aquele que carrego há anos em reuniões de negócios, onde ninguém sabe o que realmente está em jogo até que eu decido revelar. O garçom se afastou respeitosamente e a expectativa do salão se concentrou em mim, como um feixe de luz silencioso. Eu me tornei, subitamente, o centro de algo que eles não compreendiam. Minutos depois, entre os convidados, ainda em choque e os noivos tentando manter a compostura diante do vexame financeiro, o dono do restaurante surgiu. Um homem de terno impecável, rosto bem cuidado, postura firme. Ele não veio até a mesa principal. Não foi cumprimentar os noivos, tampouco os pais deles. Veio direto até mim. Caminhou com segurança até minha mesa isolada. Parou ao meu lado e estendeu a mão com um sorriso sincero. Senhor Álvaro Santiago, é uma honra tê-lo novamente aqui. Quando me disseram que o senhor estava no salão e que seu cartão foi utilizado no fechamento da conta, confesso que fiquei emocionado. O senhor não sabe o quanto este restaurante ainda depende daquela ajuda de 7 anos atrás. A frase caiu. No salão como uma bomba que não explodiu, mas reverberou. Alguns fingiram não ouvir, outros ouviram bem demais. Naquela época, eu mal conseguia pagar os fornecedores. O senhor me recebeu no seu escritório, acreditou no projeto e fez o que ninguém mais fez. Me estendeu a mão sem garantias, sem exigir participação, sem nem sequer pedir para colocar seu nome nos quadros da parede. Isso aqui existe por causa do senhor. Ele me olhou nos olhos com gratidão genuína. Se soubesse que viria, teria reservado a melhor mesa, mas pelo visto, ele lançou um olhar discreto para o canto onde eu estava, quase pedindo desculpas pela forma como fui colocado ali. Eu apenas sorri de leve. Está tudo bem, meu amigo. Eu preferi assim. Ele assentiu com um sorriso e completou. Jari,
qualquer forma, se precisar de algo, qualquer coisa, minha equipe está inteiramente à sua disposição. Obrigado, de verdade. E com um aperto de mão respeitoso, se despediu e voltou para os bastidores. Mas os bastidores já estavam expostos. A essa altura, a verdade havia feito o que sempre faz quando escapa, se espalhado como vinho tinto em toalha branca. O comentário do proprietário não foi só ouvido, foi absorvido e processado. Os pais do noivo, antes altivos, agora cochichavam entre si. O olhar da sogra, que antes me atravessava como se eu fosse invisível, agora se desviava, como se evitasse a culpa estampada em minha presença. Isabela, do outro lado do salão, estava pálida. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia realmente abalada. O genro tentava recuperar a postura, gesticulando para um dos garçons, como se quisesse justificar o fiasco do cartão com alguma desculpa técnica. Mas ninguém mais comprava o teatro. Eu me levantei com calma. Não havia pressa, nem vingança. Urgente. O que eu precisava havia sido entregue com exatidão. A conta paga. O nome revelado. A omissão corrigida sem uma palavra sequer de acusação. Porque justiça, quando é verdadeira, não precisa de raiva. Precisa apenas de luz. Caminhei até o balcão e pedi a nota fiscal em meu nome. Álvaro Rafael Santiago. Escrevi com a mesma caligrafia firme de sempre. A recepcionista, que antes evitava me encarar, agora se desculpava por não ter me oferecido o café. Traga agora, por favor, pedi. E trouxe, com pressa, com respeito. Enquanto eu tomava o café no balcão, uma das madrinhas se aproximou. Ela era amiga da mãe de Isabela e me conhecia desde antes da menina aprender a andar. Sua voz tremia. Eu não sabia. Achei que você estava afastado. Eles falaram que você não queria participar, que... Eles disseram muita coisa. Respondi sem rancor. Mas palavras voam. E boletos têm destinatário. Ela não soube o que dizer. E de fato não havia mais o que dizer. Eu terminei o café, agradeci à equipe do restaurante e deixei uma gorjeta generosa em dinheiro, como sempre fiz. Quando saí pela porta da frente, a brisa da noite bateu no meu rosto com uma estranha leveza. Aquela era a noite do casamento da minha filha, e por decisão dela não havia mais filha. Não havia mais mesa compartilhada, nem sobrenome em comum. Mas havia algo que nem ela, nem o genro, nem seus sogros jamais poderiam apagar. O nome na nota fiscal, e a memória do garçom, e a reverência do proprietário. Naquela noite, não precisei dizer nada, porque a conta falou por mim. E o cartão que todos fingiram não ver, agora era tudo que eles lembrariam. Eu caminhei até o saguão envidraçado do restaurante com o mesmo passo que usei por tantos anos nos corredores silenciosos das salas de reuniões. Firme, mas discreto. O salão continuava respirando um tipo estranho de silêncio. Não o silêncio respeitoso de quem escuta, mas o silêncio desconfortável de quem não sabe mais o que dizer. O casamento tinha acabado. E todos sabiam disso, mesmo que os talheres ainda tilintassem nos pratos e a música ambiente tentasse fingir que a festa ainda existia. Ao lado da recepção, havia um pequeno lounge, onde ficavam os clientes mais antigos, os preferidos. Eu nunca pedi por isso. Mas desde a primeira vez que ajudei aquele lugar, ainda quando ele mal ocupava a metade do espaço atual, sabiam quem eu era. Naquela época, o restaurante não tinha vinhos importados, nem 3 tipos de couvert, nem fila de espera para reservas. Era um lugar de luta. Eu vi valor ali. E investi, discretamente, sem exigências, sem ostentação. O dono do restaurante, Gilberto, já me esperava. Estava com um blazer azul marinho e uma gravata de cetim que lembrava os dias em que ele mesmo era o maître, servindo as mesas com suor na testa e esperança no olhar. Quando me viu, sorriu como quem reencontra um irmão mais velho. Apertou minha mão com força. Álvaro, eu não sabia que o senhor estava entre os convidados. Tivesse me avisado, teria feito tudo diferente. Jamais teria deixado te colocarem naquele canto. Aquilo foi... Ele parou. Escolheu não terminar a frase. Eu apenas retribuí o aperto de mão mais firme do que cordial. Eles fizeram exatamente como queriam fazer, Gilberto. Isso diz mais sobre eles do que sobre você. Ele assentiu, respirando fundo. Quando vi seu nome no recibo, eu congelei.
porque esse lugar existe por sua causa. E, sinceramente, ver o senhor ser tratado daquela maneira foi de um desrespeito que ainda não me desceu. Gilberto puxou uma das cadeiras do lounge e me convidou a sentar. Um dos garçons se aproximou, com uma garrafa de vinho tinto que eu mesmo havia ajudado a colocar na carta da casa, anos antes, durante a ampliação da adega. Ele me serviu com cuidado. O líquido escuro girou na taça e parecia pesar mais do que vinho. Era história líquida. Esses dois, disse Gilberto, referindo-se aos noivos, fizeram a reserva há mais de 4 meses. Queriam o salão inteiro. Queriam exclusividade. E exigiram que todas as atenções fossem para a nova família. Agora entendo o que significava isso. Eles sempre foram bons em apresentações, comentei, mas ruins em gratidão. Gilberto me olhou como se quisesse pedir desculpas por algo que não era culpa dele. O senhor me conhece. Eu tento tratar todos com respeito. Mas a maneira como a sua filha, aliás, a forma como ela falou com a equipe hoje, foi constrangedora. Ele não precisava dizer mais. Eu sabia. Aquela altivez que Isabela cultivava não foi herdada de mim, tampouco da mãe. Foi construída, aos poucos, com tijolos de vaidade alimentados pelo conforto que a vida que eu dei a ela proporcionou. Só que ela confundiu conforto com mérito e confundiu silêncio com inferioridade. Dot Gilberto tirou algo do bolso, uma pequena foto desbotada. Nós dois, lado a lado, na inauguração da nova ala do restaurante, há quase uma década. Eu de terno simples, ele ainda de avental. Aquela imagem não estava pendurada nas paredes do salão porque eu pedi discrição, mas ele guardava no bolso. E isso dizia tudo. Eu jamais me esquecerei do que fez por mim, Álvaro. Você não foi apenas um investidor. Você me ensinou a acreditar em algo maior. Eu retribuirei sempre que puder. O que precisar desta casa é seu. Já me deu mais do que eu pedi, respondi. Só precisava disso. Memória, respeito. Ele assentiu e se levantou. Quer que eu diga algo aos convidados? Posso deixar claro que você foi quem pagou a conta, quem sustentou a noite. Não. Minha resposta foi instantânea. Eles já sabem. E isso basta. Quem entende, entendeu. Quem não entendeu, vai perceber nos dias que virão. Terminei o vinho em silêncio. Quando me levantei, percebi que a recepcionista agora me olhava com olhos diferentes. Não mais como o velho calado da mesa dos fundos, mas como o homem que todos agora estavam tentando decifrar. Caminhei de volta para o salão com a tranquilidade de quem não precisava mais provar nada. Ao passar perto da mesa principal, vi os noivos discutindo baixinho. Isabela olhou para mim com um misto de raiva e vergonha, como se minha simples presença desmanchasse o verniz que ela tanto tentava manter. O genro de cabeça baixa fingia mexer no celular, provavelmente tentando explicar por que seus cartões, todos eles, foram recusados. Eles sabiam. E mais do que isso, sabiam que agora todos os outros também sabiam, porque não há nada mais incômodo para a gente vaidosa do que ter sua arrogância patrocinada por quem eles escolheram excluir Dot. Eu passei por eles sem dizer uma palavra. Apenas deixei a nota fiscal dobrada ao lado da taça de champanhe da Isabela. O nome em letras discretas, Álvaro R. Santiago. E saí do restaurante sem olhar para trás. Porque naquele instante, eu já não era mais o homem que foi renegado. Eu era o homem que sustentou tudo, inclusive o silêncio. O dono do restaurante sabia disso. Os garçons sabiam. O garçom que sussurrou sabia. O maître sabia, Dot, agora como o mundo começava a saber também. E nada, nem os brindes, nem os discursos, nem o novo sobrenome da minha filha, seria suficiente para apagar isso, porque o que sustenta uma noite como aquela não é o amor que se declara ao microfone, é o nome no recibo, é quem segura o peso da conta Dot e, como naquela noite, foi o nome que eles tentaram apagar, que pagou por tudo. A chuva fina começou a cair quando eu já estava do lado de fora, sob a marquise de vidro do restaurante. Era uma garoa leve, quase imperceptível, mas carregada daquele cheiro que só as noites frias e cheias de verdade conhecem. Acendi um cigarro, o primeiro em meses, não por vício, mas porque precisava de um gesto que me lembrasse que eu ainda estava no controle da minha própria narrativa. Atrás de mim, o salão agora tentava costurar os cacos do que restava.
A banda tocava baixinho um jazz instrumental, como se tentasse encobrir os burburinhos. A festa havia terminado, mas ninguém sabia bem como ir embora. A sobremesa já tinha sido servida, os brindes já tinham sido feitos, as máscaras haviam escorregado. E o pagamento? Bom, o pagamento fora feito por quem já havia sido dado como esquecido dote. Deixei o cigarro se consumir até o filtro e fui caminhando devagar até o estacionamento. O segurança me reconheceu imediatamente. Abriu o portão, sem eu precisar dizer uma palavra. Talvez não soubesse quem eu era antes. Agora sabia, todos sabiam. E, se não sabiam ainda, em breve saberiam. Dirigi em silêncio até em casa, sem ligar o rádio, sem pensar em desculpas. Eu não estava mais no lugar de quem precisa justificar sua ausência, tampouco seu silêncio. Pela primeira vez, em muitos anos, me senti exatamente onde deveria estar, no controle DOT. Quando entrei em casa, fui direto até o escritório. Uma pequena sala apertada com paredes cobertas de arquivos, pastas de cartório, extratos bancários, contratos antigos, cartas de agradecimento que hoje soariam como piada. Acendi a luz fraca da luminária e sentei diante do velho armário de metal que sempre usei como cofre de memórias. Ali dentro havia o registro de tudo o que havia sustentado, não só aquele casamento, mas a vida inteira que minha filha levou. Nos últimos 10 anos, Dot comecei a tirar as pastas uma a uma. A mensalidade da escola particular que paguei desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio, mesmo depois dela decidir cortar contato comigo por 2 anos inteiros. A faculdade de Direito paga à vista. A pós-graduação no exterior, financiada com o dinheiro da venda do meu terreno em Itu. Ela jamais soube. A viagem de formatura, presente de aniversário. Aquele carro branco que apareceu nas fotos do Instagram, fruto de muito esforço e trabalho. Na verdade, quitado em 36 parcelas debitadas da minha conta. Fui empilhando, como quem constrói, uma linha do tempo feita de papel. Depois, as transferências mensais que fiz por emergências. Dentista, curso de inglês, fiança do genro quando se envolveu num problema fiscal, o financiamento de parte do apartamento onde hoje os dois moravam. Mesmo que tenham dito à imprensa que compraram com muito suor. Tudo documentado, tudo assinado, tudo comprovado. O espetáculo daquela noite. O vestido de noiva bordado à mão, as flores tropicais em pleno inverno, o bar com destilados franceses, o coral de vozes líricas na entrada da igreja, o garçom servindo camarões na manteiga de trufas. Nada daquilo existiria se não fosse por mim. E eu não digo isso com vaidade. Digo com uma frieza doída, como quem finalmente entende que os degraus que construiu foram usados não para alcançar um abraço, mas para subir e cuspir de cima. Ao lado da última pasta, havia uma caixa menor. Dentro, o convite do casamento. Nome dos noivos estampado com verniz. Data em alto relevo. E no verso, uma dedicatória impressa. Agradecemos às nossas famílias, pilares dessa união. A vocês, nossa eterna gratidão. Eu procurei meu nome. Não estava ali. Nem no convite. Nem no porta-retrato da mesa principal. Nem nas homenagens DOT agradeceram ao banco. Mas esqueceram do fiador DOT abrir o computador. Digitei o número da minha gerente pessoal e pedi um agendamento para a manhã seguinte. Havia documentos que eu queria revisar. Contratos que eu desejava cancelar. Vínculos que precisava encerrar com urgência. Uma herança emocional e financeira que eu não estava mais disposto a sustentar, DOT ao desligar. Olhei ao redor do escritório. A cadeira velha onde Maria sentava para conferir minhas contas. A cortina que ela escolheu antes de adoecer. A poltrona onde minha filha dormia quando era criança, depois de fingir que queria me esperar voltar do trabalho só para me pedir mais um copo de leite com achocolatado DOT. Agora como ela era adulta, casada, livre e, segundo suas próprias palavras, parte de uma nova família. Eu não faria objeção. Mas a liberdade tem custo. E eu havia pago demais por festas às quais sequer fui convidado de verdade. Fechei a caixa. Peguei a pasta com os comprovantes dos últimos 3 anos e deixei as demais para amanhã. Na parte de dentro da tampa, escrevi uma única frase com a caneta preta de tinta grossa. Este foi o custo do silêncio. O que vem depois disso
Não é raiva, não é revanche. É simplesmente justiça. E como toda justiça que se preze, ela começa com ordem. E a ordem, naquela noite, estava sendo finalmente restaurada Dot. Porque o que os outros chamam de show, eu chamei por anos de sacrifício. E todo espetáculo, mais cedo ou mais tarde, recebe a visita do auditor. E eu agora estava assumindo o papel. A manhã seguinte chegou com um céu limpo demais para o que eu carregava dentro do peito. Havia um contraste entre a leveza do clima e o peso exato daquilo que eu estava prestes a fazer. Não havia raiva, não havia pressa, apenas uma certeza serena, fria, necessária. Cheguei à agência 15 minutos antes do horário marcado, como fiz durante toda a vida. Fosse para reuniões com fornecedores, com diretores, com desconhecidos. O tempo, aprendi cedo, era uma das poucas coisas que a gente não podia pedir. De volta, depois que perdia. A gerente me recebeu com a polidez de sempre, mas seus olhos vacilaram quando viu as pastas que eu trazia debaixo do braço. Sabia que não era uma visita qualquer. Sentamo-nos em uma sala reservada com vista para a avenida principal. Lá fora, a cidade se movimentava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquela sala, algo seria selado. Gostaria de revisar alguns contratos e fazer alterações definitivas. Eu disse Dot abrir a primeira pasta com calma. Havia uma transferência mensal automática cadastrada desde o primeiro salário do genro. R$ 2.800, todos os meses, com vencimento no dia 5. Justificativa registrada. Apoio temporário para reestruturação financeira. A gerente leu a anotação e me olhou com cautela. Cancela. Imediatamente. Senhor Álvaro, tem certeza? A maior que já tive desde que percebi que criamos um país inteiro para morar dentro de gente que não nos quer por perto. Cancele. Ladi apertou algumas teclas. O contrato desapareceu da tela. Depois, o financiamento do carro deles, cujas parcelas eu havia garantido como avalista. O valor total da dívida ainda era considerável. O contrato previa que, em caso de inadimplência, minha conta pessoal seria automaticamente debitada para manter o nome deles limpo. Quero anular minha condição de fiador. Assumo o risco, mas não carrego mais culpa emprestada. Ela hesitou. Precisarei da assinatura de ambas as partes, Sr. Álvaro. Não. Se preocupe, interrompi. Já providenciei uma notificação extrajudicial. A partir de hoje, qualquer inadimplência será de responsabilidade exclusiva do casal. Quero que isso fique claro. Dot abri a última pasta. Um fundo de previdência privada que eu havia iniciado quando Isabela ainda estava no colégio. Mais de R$ 120 mil aplicados em seu nome, rendendo mês a mês enquanto ela me esquecia ano a ano. Essa aplicação será convertida? Sim. Quero transferi-la integralmente para o nome do meu afilhado, Davi, o filho da Rosa. Parente de primeiro grau? Não, mas é o único que me chama de tio olhando nos olhos. Ela não disse nada. Apenas imprimiu os documentos um por um. E ali, naquela sala com cheiro de café frio e ar-condicionado mal regulado, eu comecei a desmontar o que levei décadas para sustentar. Não por vingança, mas por respeito próprio. Quando saí da agência, o sol já estava mais alto. Caminhei alguns quarteirões até uma cafeteria que eu gostava. Sentei perto da janela e pedi um café com leite e um pão na chapa. Simples, quente, real. Na mesa ao lado, um senhor lia o jornal. E foi ali que eu vi Dot na sessão de sociedade. Uma pequena nota sobre o casamento da noite anterior. A nota trazia uma foto desfocada dos noivos no salão e uma frase. A celebração foi marcada por emoção, beleza e um gesto inesperado que salvou a noite. Nenhum nome foi citado, nenhum detalhe foi revelado, mas os que estavam lá entenderiam. Todos sabiam quem salvou a noite. Terminei meu café com calma. Voltei para casa, tirei o paletó e sentei na varanda. Recebi a primeira ligação às 14 horas. Isabela. Não atendi. Depois outra. Número desconhecido. Em seguida, o genro. Ignorei todas. Mensagens começaram a chegar em sequência. Pai, podemos conversar? Foi um mal-entendido. Você não precisava ter feito aquilo. Estamos em choque. Vamos resolver com calma. A imprensa está perguntando. Você quer nos expor?
Eu sorri. Não de satisfação, mas de alívio. Pela primeira vez, eles estavam sentindo o peso do que sempre fingiram não existir, a minha ausência. E estavam descobrindo que o silêncio pode ser o som mais alto do mundo. À noite, preparei um jantar simples. Fiz arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Usei o prato de porcelana que Maria gostava. Acendi uma vela só por lembrança. E servi a mim mesmo como sempre servi a todos os outros. Mas dessa vez, com dignidade, com presença, com merecimento, peguei. A taça de vinho levantei sozinho na minha sala de jantar e fiz um brinde. Um brinde sem plateia, sem aplausos, sem discurso. À memória que sustenta. E ao nome que ninguém mais pode apagar. Bebi em silêncio. Porque agora, quem brindava era eu. E todos os outros, enfim, sabiam o motivo. Os dias seguintes seguiram o ritmo exato de tudo que é finalmente resolvido. Calmos por fora, mas em lenta implosão por dentro de quem não estava preparado para encarar o chão, onde sempre se achou dono do teto. Eu permaneci em silêncio, não por orgulho, mas por estratégia, porque o silêncio, quando escolhido e não imposto, se torna armadura. E dessa vez, eu vestia cada minuto dele como quem veste farda, consciente de quem sou, do que perdi e do que não estou mais disposto a carregar. A notificação extrajudicial chegou à casa deles no fim da tarde de uma quarta-feira. Sei disso porque fui informado pela própria oficial, uma moça séria, educada, que não parecia confortável em entregar papéis que, de certa forma, desmoronavam a vida de duas pessoas que fingiam ter tudo sob controle. Segundo me contou depois, Isabela nem desceu para assinar. Mandou o porteiro receber aquele envelope. E o genro? Bem, ele quis contestar, perguntou se podia resolver no diálogo. Ela respondeu que não, que estava tudo ali assinado, carimbado, legalizado. O que eles não entenderam, ou fingiram não entender, é que não se trata apenas de papelada. Se trata de consequência, de linha que se traça no chão. Eu não estava cobrando o que emprestei. Não queria de volta nenhum centavo daquilo que entreguei de boa fé. Não estava revogando meu passado. Só estava selando o fim de uma era. A era em que me viam como um cofre emocional e financeiro sem chave. Na manhã seguinte, um e-mail do departamento jurídico da minha empresa confirmou o que eu já sabia. O genro havia sido desligado discretamente da lista de prestadores com acesso a benefícios indiretos. Desde que se casou com Isabela, ele havia se infiltrado em uma rede de favores, convênios, parcerias, descontos e até uma consultoria que prestava serviços para um fornecedor meu, escolhida por afinidade. Tudo isso evaporou num único clique. Nenhum barulho, nenhuma manchete. Mas as consequências, essas seriam sonoras. No final da semana, um banco parceiro entrou em contato comigo por telefone. A gerente falava em tom baixo, quase constrangida, perguntando se eu ainda endossava uma carta de recomendação que havia assinado 2 anos antes, quando o casal tentava aprovar um financiamento para a segunda fase do apartamento. Eu apenas disse, cancele, não recomendo mais nada, e desliguei. Talvez isso os atingisse mais do que qualquer escândalo público, porque aquele casamento, aquela fachada de sucesso, aquela pose que sustentaram no altar, tudo isso era construído sobre os bastidores da minha boa vontade. Sem mim, sem meus recursos, sem minha blindagem, o que sobrava? Uma casa em nome de ambos, financiada no limite da renda dele. Um carro ainda com parcelas atrasadas. Um apartamento de fachada com contas que começavam a pesar. Uma vida incompatível com os boletos que chegavam todo dia ao 1 degree. E, acima de tudo, uma reputação frágil demais para sobreviver a qualquer rachadura. Porque Isabela nunca aprendeu a ser filha, mas aprendeu muito bem a ser personagem. E o genro sempre foi um figurante que achava que tinha o roteiro nas mãos. Mas o autor silencioso da história, aquele que pagava pelos efeitos especiais e pelo figurino luxuoso, era eu. E eu havia saído do projeto na sexta-feira à noite, fui à padaria. Comprei pão fresco, uma bandeja de frios e passei na casa da Rosa. Davi, meu afilhado, me abraçou na porta como se eu fosse um super-herói. Tio, trouxe pão de queijo? Trouxe. Trouxe pão de queijo, trouxe meu coração inteiro de volta.
E trouxe também minha decisão de investir onde sou bem-vindo. Durante o jantar, Rosa me contou que um conhecido em comum havia dito que Isabela estava com cara de quem não dormia fazia dias. Não respondi, apenas mastiguei devagar. Porque o sono, esse sim, eu finalmente tinha recuperado. Na madrugada, sentado na varanda com uma xícara de chá morno, pensei em Maria, no quanto ela teria sofrido com tudo isso se ainda estivesse viva. Talvez ela tivesse tentado suavizar a dor. Talvez tivesse implorado para eu ser maior. Mas até ela entenderia. Há um momento em que amar demais vira traição contra si mesmo. E naquele momento, com todos os cartões cortados, as contas aparecendo, as garantias sendo retiradas, e o silêncio mais alto do que qualquer grito, eles estavam, enfim, descobrindo o que é viver sem fiador. Sem a fantasia de um pai invisível que resolve tudo sem ser lembrado. Sem o fundo invisível que segura a queda. Sem a mão estendida que acolhe mesmo depois de ser queimada. E, talvez, com sorte, aprendessem algo. Ou não. Mas o importante é que eu havia aprendido que ser necessário não é o mesmo que ser amado. E que amor sem respeito é só uma dívida a prazo que um dia vem cobrada. E agora, a cobrança estava feita. E, com juros. O que veio depois não foi barulho, foi eco. E o eco, como aprendi com o tempo, não responde de imediato. Ele retorna exatamente com a intensidade de quem gritou. E o grito deles tinha sido alto. Um brinde público à minha exclusão, um discurso armado sobre uma nova família, a formalização do meu apagamento. Agora era a vez do mundo ouvir esse eco. Só que o som não voltou como aplauso. Voltou como constrangimento. No início da semana seguinte, a notícia correu nos bastidores do clube, onde o sogro da minha filha frequentava religiosamente todas as quartas. Não sei quem começou. Pode ter sido o garçom do restaurante, ou algum dos convidados que fingiu não ter visto nada, mas fotografou tudo com os olhos. O fato é que chegou até a roda de tênis. E lá, no meio da conversa sobre investimentos, um dos presentes soltou casualmente: "Você soube do que aconteceu no casamento da filha do Santiago?" O silêncio foi imediato e o constrangimento inevitável. Dias depois, a coluna de fofocas sociais da cidade publicou uma notinha discreta, quase cínica, como quem escreve com um sorriso torto. Entre brindes e cartões recusados, quem realmente pagou a conta foi quem ninguém esperava. Não citava nomes, mas quem conhecia os rostos, entendeu? E mais do que entender, comentou: "O verdadeiro peso daquela noite não estava mais na conta do restaurante. Essa eu já havia quitado. O que veio agora era a fatura social. Aquela que cobra em olhares atravessados, convites retirados, sorrisos que viram desvio. Os amigos do casal, antes tão presentes nas redes sociais, começaram a silenciar. As fotos do casamento foram diminuindo, apagadas aos poucos. Os stories se tornaram mais genéricos, como se tentassem fingir que tudo estava normal. Mas não estava. A noiva, antes tão segura de sua posição no centro de tudo, começou a sumir das rodas que ela mesma ajudou a formar. As pessoas cochichavam nos cafés. Você soube que foi o pai que pagou tudo, mas não tinham dito que foi o sogro? E que a família do noivo estava bancando a festa. Mentira tem perna curta, né? O genro, por sua vez, tentou manter as aparências. Continuou indo aos mesmos lugares, vestindo os mesmos paletós, falando as mesmas frases que aprendeu para soar como alguém de berço. Mas ninguém o ouvia com os mesmos ouvidos, porque uma vez exposta à farsa, a imagem pública vira papel molhado, difícil de segurar, impossível de recuperar sem manchar as mãos. Uma amiga de Maria, que ainda me ligava de tempos em tempos, me contou que viu Isabela saindo de uma loja de departamentos com expressão abatida. Nada nas mãos, nenhuma sacola. O cartão, ao que tudo indicava, não havia passado. De novo, recebi também um e-mail do fornecedor do buffet do casamento. Era uma cópia do contrato com o casal e uma mensagem educada, mas direta. Nos disseram que o senhor seria o fiador moral do evento. Até agora, parte do valor segue em aberto. Respondi com a firmeza de quem não precisa mais se explicar. Eu fui o fiador moral até o momento em que fui desconsiderado como pai. A partir dali,
sou apenas testemunha. Não demorou para que outras mensagens surgissem. Fotógrafos querendo receber o restante, a empresa de som cobrando a diferença de horas, o aluguel do gerador que estava vinculado ao CPF do genro, agora com pendência registrada. E então veio o golpe final. O banco que financiava a segunda etapa do imóvel deles enviou uma notificação pública de inadimplência. Aquilo sim, deixou marcas, porque a cidade podia ser grande, mas o crédito é pequeno quando se trata de reputação. Numa manhã de sábado, eu fui ao mercado. Estava escolhendo maçãs quando encontrei o advogado de um antigo amigo meu. Ele apertou minha mão, me olhou nos olhos e disse: "Você fez o que poucos teriam coragem de fazer. Não por dureza, mas por respeito próprio. E olha que muita gente te entende, viu? Mais do que você imagina." Dot agradeci com um aceno de cabeça. Não disse mais nada. Porque ali, entre frutas e carrinhos de compras, percebi que a história que eles tentaram escrever sem mim agora era conhecida com o meu nome nas entrelinhas. E mais, era lembrada com respeito. E esse respeito que nunca foi pedido, agora vinha de todos os cantos. Inclusive de quem antes achava que eu era só um velho. Calado na última mesa da festa Dot em casa, sentei na poltrona e li uma carta que havia recebido pelos correios. Era manuscrita. Papel simples, sem remetente. Mas a caligrafia era familiar. Isabela. Ela não usava o nome dela em cima, nem me chamava de pai no início. Só dizia: "Desculpa por ter tentado construir algo bonito apagando de onde vim. Eu achei que podia ser feliz fingindo que nada me faltava. Agora eu entendo." Larguei a carta em cima da mesa. Não sabia se responderia. Ainda não era hora de decidir. O importante era que ela, finalmente, começava a entender. Porque cedo ou tarde todos entendem. E a fatura que chega por fingir que o alicerce nunca existiu, sempre vem, e nunca é baixa. Ela veio no domingo. Eu sabia que viria. As ligações não atendidas, os e-mails ignorados, a carta escrita à mão com tinta tremida e palavras desordenadas. Tudo isso era o ensaio. O passo real viria quando não houvesse mais plateia, quando o público já tivesse ido embora e o palco estivesse vazio. Porque é sempre assim. As pessoas só aparecem de verdade quando não há mais aplausos para fingir ternura. O portão rangeu como sempre, mas desta vez não foi o vento. Levantei devagar da cadeira de madeira da varanda, onde estava lendo o mesmo parágrafo pela terceira vez, sem conseguir avançar. O som dos sapatos dela no cascalho do quintal foi mais familiar do que eu gostaria. Ela caminhava devagar, mas não como quem hesita, como quem não quer chegar rápido demais para o próprio destino. Quando nos vimos frente a frente por um segundo, ela pareceu criança de novo. As bochechas coradas pelo sol, os olhos fugindo dos meus, a mão segurando o ombro oposto como fazia quando aprontava e esperava bronca. Mas não havia bronca agora, e isso talvez fosse ainda pior para ela. "Posso entrar?" perguntou, a voz baixa, como se soubesse que aquele não era mais um espaço onde sua entrada era automática. Assenti com a cabeça e empurrei a porta devagar. A sala estava limpa, como sempre esteve. Mas agora havia uma ordem diferente. Uma ordem que não dependia mais da expectativa de visitas. Sentou-se no sofá, no canto onde a mãe costumava bordar, e ficou ali, com os olhos fixos nas mãos. "Eu sei que você não quer me ver, mas, mesmo assim, eu vim. Se eu não quisesse, não teria aberto a porta." Ela assentiu, mas não relaxou. Tirou da bolsa um lenço de papel amassado e apertou entre os dedos. "Pai, eu errei." Não respondi. Ela precisava continuar. E eu não. Ajudaria a costurar desculpas. Eu me deixei levar por uma imagem. Achei que se eu criasse uma nova versão de mim, mais palatável, mais sofisticada, mais aceita por aquela família, eu teria mais valor. E aí comecei a apagar tudo o que me lembrava de onde vim, inclusive você. A voz embargou. Ela limpou os olhos, mas não dramatizou. Não havia espaço para isso ali. Eu pensei que se eu excluísse o que era mais simples, mais humilde, mais direto, eu teria um novo tipo de amor. Um que não me envergonhasse nas fotos, nos jantares, nos salões. Silêncio. Mas aí, e os olhos se encheram de lágrimas, dessa vez sem contenção. Aí veio o garçom.
e o cartão, e o dono do restaurante, e a nota fiscal, e você, e tudo aquilo que eu fingia não ver, apareceu, e me afundou. Abaixei os olhos para as mãos dela. Tremiam como as da mãe quando nos despedimos pela última vez no hospital. Agora ninguém me liga. O banco não me atende. A sogra me olha como se eu tivesse arruinado o nome da família deles. O Gustavo, ele mal fala comigo. E eu só consigo pensar que tudo isso foi por minha culpa. Ela respirou fundo. Depois continuou. E ainda assim eu te procurei por último. As palavras pesaram no ar como uma corda esticada demais, prestes a romper. Eu me levantei e fui até a cozinha. Enchi 2 xícaras de café, o mesmo café que ela tomava na infância reclamando do amargor, e voltei com elas. Coloquei uma à frente dela, sem açúcar. A outra mantive comigo. Você tem razão, Isabela. Tudo isso foi por sua culpa. Dot e ela não tentou se defender. Apenas chorou, com os olhos abertos, em silêncio. Mas não porque você me renegou. Isso foi só a consequência. O erro foi ter acreditado que dignidade tem verniz, que amor tem sobrenome, que respeito depende de cardápio e lustre. O erro foi não entender que os palcos mais bonitos são os que não têm cortina. Os que têm chão, firmeza e quem te espera no fim da peça. Mesmo quando você erra todas as falas, Dot, ela mordeu os lábios. Chorava sem barulho. Eu continuei. Eu não sou melhor que ninguém, filha. Mas eu fui o único que te amou sem exigir performance. Eu não te dei dinheiro para você brilhar. Te dei para você andar. E quando você decidiu correr com quem não sabia caminhar ao lado, você tropeçou. Ela sorriu entre lágrimas. Um sorriso torto, pequeno, cheio de arrependimento. Eu sei. E eu não vim aqui te pedir de volta. Eu sei que não tenho esse direito. Eu só queria que você soubesse que eu estou aqui, disposta a aprender. Disposta a não esquecer mais. O sol da tarde entrava pela cortina e criava linhas douradas no chão. Maria dizia que era a hora em que tudo parece mais sincero. O que você quer, Isabela? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Eu quero reaprender a ser sua filha. Se você ainda permitir, Dot, suspirei. Longo, velho, profundo. Isso não se pede, filha. Isso se constrói. E leva tempo. E desta vez o tempo vai andar do meu lado. Dot. Ela assentiu. Pegou a xícara, bebeu o café sem reclamar do gosto. E talvez ali, naquela conversa sem plateia pela primeira vez em anos, algo verdadeiro tenha começado. De novo, sem brindes, sem buffets, sem fotógrafo, sem hashtag, apenas pai e filha, e o som da dignidade sendo lentamente reconstruída. Uma palavra de cada vez. A reconciliação, se é que posso chamar assim, não aconteceu de uma vez. E talvez nunca vá acontecer da forma como ela deseja. Porque amor, quando traído pela ingratidão, não morre, mas envelhece, fica mais lento, mais cauteloso. Aprende a andar com bengala emocional, a não se jogar de volta nos braços de quem já o empurrou do altar. O que houve entre mim e Isabela naquela tarde foi apenas o início de algo que não se chama perdão, mas talvez se aproxime do respeito mútuo. Um acordo silencioso de que, daqui para frente, ninguém vai esquecer de quem construiu o alicerce. Dot e ela. Me visitou mais algumas vezes nas semanas seguintes. Chegava com menos maquiagem, menos pressa, menos palavras treinadas. Perguntava mais. Ouvia mais. Sentava na varanda sem olhar o celular. Uma vez trouxe um bolo que tentava imitar o da mãe. Ficou meio solado, mas eu comi tudo, porque não era sobre bolo. Era sobre memória. Gustavo não apareceu, nem ligou. E isso, para mim, já dizia tudo. Sem o tapete invisível da minha presença, ele não sabia caminhar em casa com chão real. E talvez nunca soubesse. Ou talvez apenas não quisesse. Em silêncio, ele também reconheceu que a festa havia acabado e que o fiador do teatro tinha, enfim, deixado o palco. Com o tempo, a cidade também parou de comentar. Os olhares atravessados se dissolveram no cotidiano. Os convites sociais deixaram de chegar, tanto para eles quanto para mim. Mas ao contrário do que pensavam, não me doeu. Eu nunca precisei de plateia. Meu palco sempre foi menor. A mesa da cozinha, o corredor de casa, o
banco da praça onde levei Isabela para andar de bicicleta pela primeira vez. A vida real sempre coube nos lugares onde o silêncio é bem-vindo. Certo domingo, Rosa me convidou para um jantar simples. Davi queria me mostrar o trabalho da escola, uma maquete de papelão representando a casa dos sonhos. Quando vi, percebi que a fachada era igual à minha. A varanda, a cerquinha, até o vaso com as plantas da Maria. Perguntei por que ele tinha feito daquela forma. Ele respondeu: porque é lá que eu quero morar quando crescer. Onde o Senhor mora, lá é casa de verdade. Às vezes é uma criança que diz o que ninguém mais tem coragem de admitir. Na volta para casa, olhei o céu limpo e me permiti sorrir. Fazia tempo que o peito não pesava. E naquele momento, eu não devia mais nada a ninguém, nem eles a mim. O que foi dado, foi dado. O que foi tirado, já não faz falta. E o que sobrou? O que sobrou é o que importa. Dot, entrei coma, tomei um banho morno, vesti minha camisa de linho azul e abri uma garrafa de vinho que Maria guardava para o nosso aniversário de 30 anos. Nunca abrimos. Ficou lá, esquecido no fundo da cristaleira. E naquela noite achei que ela me perdoaria por abrir sozinho. Dot serve uma taça só. Acendi a luz da varanda. Sentei na cadeira de madeira e fiz um brinde. Não a mim, nem a eles. Dot brindei ao nome que ficou de pé. À dignidade que não se dobra. À paternidade que não precisa mais se ajoelhar para ser reconhecida. Dot brindei a Maria, por ter sido a única que me ensinou que silêncio também é resposta. Dot brindei ao tempo, porque só ele é capaz de mostrar quem realmente ficou. E brindei por fim à paz. Não a paz que se faz com os outros, mas a que se faz com a gente mesmo, quando enfim se entende que há dores que a gente não cura, a gente supera. Levantei a taça devagar e disse só para mim, pela última vez, depois bebi, e foi o melhor brinde da minha vida.